Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, falando dessa temática tão especial, Eu Mereço Viver, e trazendo como reflexão, como pano de fundo, essa questão do suicídio, que é um assunto urgente, urgentíssimo. E toda a sociedade hoje, graças a Deus, está se mobilizando para isso, porque às vezes, antigamente, há um tempo, a gente não falava, por exemplo, não podia falar de AIDS, não podia falar de câncer, a gente falava assim, a doença, a gente estigmatizava, ou seja, excluía até mesmo aquelas pessoas que passavam por situações como essa, não é? No entanto, quando se trouxe à luz essa temática, quanta coisa se pôde fazer, não é? E por isso que a gente quer hoje trazer à luz essa questão do suicídio. Estamos conversando com a doutora Gabriela, e ela está nos ajudando muito a entender algumas coisas tão especiais, mas tão simples, que a gente pode, com muita atenção, lidar mesmo. E ficar atento, viu? Se você tem amigo, tem parente, tem alguém que está passando por um momento difícil, você percebe que ele não está tendo aquela atitude que normalmente teria, é bom ficar atento, porque aí você pode ajudar muitíssimo essa pessoa. Nós temos a participação no Facebook aqui, da Terezinha Oliveira, ela diz assim, olá, né? E sintonizada aqui, gostaria de pedir oração pela minha filha, Tawane, que está com depressão. Ela diz assim, olha, vive se cortando, tentando se enforcar, ela se corta todos os dias, não quer que fale o nome de Deus, fica muito agressiva, depois ela coloca aqui, que quando se fala de Deus não quer que encosta nela, não quer ver ninguém, vive trancada noite e dia, não tem fome, não tem vontade de viver. Ela diz, me ajuda, padre, estou desesperada. Terezinha, de fato, não é uma situação simples, não é? Nós estamos conversando aqui com a doutora Gabriela sobre isto. O que a senhora teria a dizer nesse caso, assim, de maneira especial? Há a possibilidade, né, a pessoa, por exemplo, que se corta, não é? Como é o caso da filha da dona Terezinha. Você acha que, o que ela poderia fazer nesse sentido? Ficar mais atenta? Bom, realmente é uma situação muito delicada. Parece que está chegando num momento crítico, né, dessa questão. Enfim, a gente não sabe o que aconteceu. O que essa menina precisa realmente é fazer terapia e possivelmente uma ajuda psiquiátrica. Porque o medicamento nesse momento é muito importante. Porque a sensação de vazio ou desespero talvez se acalmem. Porque muitas vezes uma pessoa dessa, ela se vê, ela não toma nenhuma atitude, como por exemplo uma tentativa de suicídio, por falta de força. Entendi. Então a gente tem que tomar cuidado, porque ela precisa falar para a gente entender de onde vem essa dor. O se cortar, não necessariamente quem se corta não tem um fim como o suicídio, claro. isso. Mas o se cortar denota uma dor muito grande psíquica. Então o que está dentro é tão dolorido, é tão difícil de lidar, que tem que ir para o real do corpo. Tem que ser no corpo para que a pessoa sinta realmente aquela dor, porque dentro de si é muito difícil lidar. E tem como a dona Terezinha ajudá-la de uma maneira assim específica de acolher? Sim, tem que escutar. A escuta é o mais importante numa situação dessa. E uma escuta ativa, porque às vezes a gente tem tanto para dizer que a gente acaba atropelando o outro enquanto ele está falando, porque é difícil escutar. Ouvir que alguém que você ama não quer mais viver é terrível, né? É desesperador, mas não adianta a gente ficar colocando o nosso ponto de vista. Empatia nesse momento é muito importante, e não só empatia de se colocar no lugar, porque a gente não consegue se colocar no lugar de ninguém. A gente pode até tentar, não mas é? é impossível, né? Você sabe que existe, eu até queria aproveitar esse gancho, na nossa espiritualidade existe uma palavrinha chamada compaixão. Sim. E a compaixão para nós, ela é assim, a gente fala se colocar no lugar do outro, mas é difícil de fato. Você tem toda a razão e ninguém nunca vai colocar no lugar do outro. Mas assim, é ter o mínimo de presença naquele momento para dizer assim, olha, eu estou entendendo, tentando entender o que você está vivendo. Sim. Eu acho que é mais ou menos isso. Isso, exatamente. Na parte da espiritualidade, a dona Terezinha, ela pode rezar por ela, e nós vamos rezar. Dona Terezinha, olha, nós vamos rezar muito, né, pela sua filha, pode ter certeza disso. Na nossa oração final, no último bloco, a gente vai rezar por ela com muito carinho, mas tem essa questão também de ela ouvir a filha. Sim, né, exatamente. E é difícil, por exemplo, Dona Terezinha, que tem fé, que crê em Deus, ouvir a filha negando isso. Isso é. Mas não adianta a gente tentar forçar qualquer coisa, independente, seja espiritual ou de terapia, você vai na terapia amarrado, tentar de repente levar alguém para conversar, mas nesse caso a empatia, como você disse, é exatamente essa compaixão. Tem um autor que fala disso, que é assim, eu não sei o que se passa com você, porque eu não estou no seu lugar, mas eu respeito. Isso é fundamental. Eu respeito a sua dor e eu estou aqui para ouvir a sua dor. Isso é fundamental, então, meu Deus. Agora, então assim, importante. Ouvir é importante. Agora, quando a gente fala a questão do suicídio, eu gostaria que a gente entrasse numa questão assim. Hoje, por exemplo, o correio
popular aqui na cidade de Campinas, ele é um jornal que veicula, e o editorial do jornal hoje, eu até vou pegar aqui, ele fala justamente sobre isso, e até coloca algumas estatísticas e tal. Ele diz assim, é preciso mostrar, quando se trata do suicídio, é preciso mostrar que existe um futuro melhor para os jovens, tentar trabalhar isso, né? Que os jovens precisam voltar a conviver com as pessoas próximas e trocar experiências além das redes sociais. Exatamente. É importante isso, não é? Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas mais jovens que nasceram já, né, com computador, internet, aí vento e polpa, elas começaram a se relacionar com muitas pessoas. Então, eu vejo muitos pacientes meus dizendo, eu tenho tantas curtidas no Facebook, eu tenho tantos seguidores no Instagram, mas tal. Isso não é. Mas isso não é relacionamento. Então, você tem vários amigos. Vá colocar uma frase, alguma coisa depressiva. Todo mundo fala, pra que colocar isso aqui? Exato. Não tem não espaço para isso, né? Infelizmente não tem. Então, o jovem hoje, imagina se nós vivemos nessa ditadura, dessa felicidade, de que você tem que ser feliz, você não pode se sentir triste, não tem espaço para dor, que dirá o jovem que é imediatista. Então, hoje, o suicídio entre jovens no mundo, a segunda maior causa da morte de jovens de 15 a 29 anos é suicídio. Inclusive, acho que nós temos até uma tela, exata aqui, olha. Sim. Eu não sei se corresponde, se está atualizado, por exemplo, a cada 40 segundos, Exatamente. uma pessoa se suicida no mundo. É assustador, isso é muito assustador. É assustador. São 32 brasileiros mortos por dia. 9 em cada 10 casos poderiam ser prevenidos. Sim, sim. Quem está em casa está vendo a tela aí, né? No mundo são 800 mil mortes foram registradas ano passado. 800 mil no mundo é muita coisa. Agora, quando fala, ali na tela está dizendo da prevenção, não é? 9 entre 10 casos de suicídio poderiam ser prevenidos. Como é que a gente poderia falar da questão da prevenção? A prevenção, ela é bem recente. Por exemplo, Setembro Amarelo começou em 2015. Só tem 3 anos. É muito recente. Começou a ser falado do suicídio como uma saúde pública há poucos anos. Um pouco antes disso, mas é muito recente. Então, primeiro, a prevenção tem que ser falado. Não adianta a gente velar o suicídio. Muitos casos de suicídio as pessoas tomam como uma intoxicação, como um acidente. Não. Então, para a família, realmente é muito difícil assumir que um filho se suicidou, porque coloca em xeque os pais, né? Nossa, mas... Que informação que você deu para o seu filho? Para ele ter se suicidado, né? Você não deu uma religião para ele seguir, você não amava. Então, por isso que o suicídio escancara todos nós. O suicídio, ele deixa resquícios que espirram em todo mundo, não é só para quem se foi. Diferente de uma doença, de um acidente, todo mundo é chamado quando alguém se suicida, né? A se responsabilizar por uma parcela daquilo. Então, a prevenção é no falar. E aí, quando a gente começa a falar, a gente começa a perceber, né? Por exemplo, a depressão, as outras causas. Primeiro, preconceito com questão de saúde mental. Existe doença mental, existe depressão, existe melancolia, existe esquizofrenia, síndrome do pânico, algo que foi já relatado em 1800 e pouco e hoje está tomando outro nome, né? Um outro diagnóstico pela psiquiatria. Isso não é um problema, isso tem que ser olhado. E o preconceito é demais em relação a isso, não é? Sim, as pessoas não se aceitam, né, como depressivas, a família não aceita, e aí entra o papel da sociedade, que é muito importante. Quando alguém tem sintomas de depressão, quando alguém começa a dizer que não vê sentido, você ir lá e falar, não, mas alguém sofre mais que você, ou olha a dor do outro. Isso piora ainda mais, exatamente, não é? Exatamente, cria uma revolta. A gente precisa começar a olhar para o outro de verdade. A gente só olha aquilo que está aparente hoje nas redes sociais, que é hoje que o jovem vê. A gente só olha aquilo que faz bem pra gente. Mas olhar para o outro é realmente ouvir e enxergar aquilo que muitas vezes não é dito em palavras tão claras, mas também é. As pessoas falam, por exemplo, muito, né? Quem quer se matar, vai e se mata. Aquilo lá foi só para chamar atenção, quando não consegue. No chamar atenção, a pessoa se mata também. Ela consegue. Eu fico pensando assim, como que às vezes nós precisamos ter, nesse caso, isso me incomoda bastante. A gente precisa ter uma atenção especial. Por isso, quando a gente começou já esse bloco falando dessa questão do que está sendo feito, o editorial do Correio Popular, inclusive nós temos na linha, doutor Eduardo, não é isso? Alô, bom dia. Doutor Eduardo, ele está na linha. Ele não está ouvindo, aliás, podemos falar agora, será? Podemos. Alô? Sim, tudo bem? Bom dia, doutor. Bom dia.
Olha, eu sou o Padre Aíra aqui da TV Século XXI, a gente quis entrar em contato com o senhor porque a temática do programa de hoje, ao vivo, né, que está indo para todo o Brasil, pela internet, é sobre o suicídio, né, a temática como referência sobre o suicídio. Temos aqui a presença da doutora Gabriela Armondi, estamos falando sobre esse problema e entramos na questão da prevenção. E a gente viu pelo Correio Popular que vocês fizeram uma passeata. Como que foi isso? Como que tem sido esse trabalho da prevenção em Campinas, mas no Brasil todo? O senhor poderia dizer para a gente um pouco sobre isso? Sim, maior prazer. Bom, a campanha é uma campanha maior, na verdade ela teve início há alguns anos através da Associação Brasileira de Psiquiatria. E nós aqui em Campinas, nós temos o departamento nosso que representa a Associação Brasileira, que fica na sede da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Essa campanha, que acontece há alguns anos, ela é um evento durante o mês de setembro, chamado de campanha Setembro Amarelo, e nós programamos alguns eventos durante a semana passada, que acabou inclusive, o último dia, o encerramento foi com a caminhada no Taquaral. O objetivo dessa campanha é tornar o tema mais próximo da sociedade, né? O tema suicídio é sempre algo muito delicado, muito difícil de ser discutido. As pessoas tendem a evitar falar sobre isso, né? Por vergonha, por culpa, ou porque é considerado pecado, por vários motivos. Infelizmente, então, né? Infelizmente. Então, a ideia assim, da campanha, né, esse é o objetivo, né, não é tornar o tema ou banal, ou tornar um tema assim, na forma de um show, de uma exposição, não. Pelo contrário, é quebrar assim, essas barreiras e fazer com que as pessoas passem a falar dessa questão, porque é o primeiro passo para a gente identificar quem precisa de ajuda, ou a pessoa que precisa de ajuda poder falar sobre isso e procurar ajuda, né? Então, mais ou menos essa é a ideia da campanha. E como foi assim o acolhimento das pessoas? Porque foi feita uma semana, né? Foi feita uma semana sobre algumas temáticas em específico, mas como que foi a acolhida das pessoas na rua com a caminhada que foi feita? Foi positivo isso? É muito interessante, porque o que nós sentimos, né? A equipe que organizou, tem psiquiatra, psicólogo, pessoal do Departamento de Comunicação, da Sociedade de Medicina, e o que a gente sentiu é realmente um tema que toca as pessoas, toca de uma forma muito intensa e delicada ao mesmo tempo. Então, as pessoas acabam se sensibilizando, a gente sentiu que as pessoas querem participar de alguma forma, porque talvez aquela sensação de que qualquer um, né, pode passar por isso dentro da família. Então, a gente sentiu muito isso. A sociedade que foi presente, vários setores acabaram, aos poucos, apoiando a campanha, participando de forma ativa. A gente teve grupo de flash mob, grupo de teatro, pessoas da área de educação, da imprensa, que aos poucos foi agregando, claro, trazendo. Então, a gente sente isso mesmo, que a sociedade precisa mesmo falar disso, viu? Doutor, assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi a reportagem, porque nós tínhamos a temática para tratar hoje, não é? E, assim, até que ano que vem, é claro, um ano ainda, mas assim, a gente gostaria muito de estar mais próximo, até mesmo da semana, que é quando se faz alguns eventos, né? Vocês tiveram, desde segunda-feira, do dia 10 ao dia 16, algumas temáticas em específico. Houve alguma temática, assim, que o senhor percebe que mais tocou as pessoas, ou todas foram bem aceitas e bem trabalhadas? Todas foram bem significativas, né? E eu acho que cada uma de uma forma diferente. A gente teve um evento que foi um encontro mais informal, foi quase um bate-papo, né, com pessoas da imprensa, né? E a gente, sim, o departamento de imprensa fez vários contatos, várias comunicações, né? Então, com certeza, por ano que vem, a gente vai fazer esse link, né, com a TV Século XXI, ficar uma coisa... Mas vamos fazer o negócio funcionar melhor ainda. Se Deus quiser. E a gente percebeu, por exemplo, a área de imprensa tem, né, uma questão, um código, né, assim, de evitar falar de suicídio para não se tornar um tema que ofereça um risco na mídia de alguma forma. Então a gente debateu esse tema. Aí depois nós falamos com educadores. É muito interessante você ver a visão, a preocupação de professores, pedagogos, como lidar
com essa situação dentro do ambiente escolar, quando está para acontecer ou quando acontece, né? E depois o outro evento que também foi assim, muito intenso, porque teve uma participação muito ativa de alunos que a gente fez aqui na PUC, no Campus 2, participaram várias faculdades, enfermagem, psicologia, medicina, e os alunos participaram de uma forma muito ativa. Então, acho que foi gratificante, eu tenho a impressão que é uma primeira campanha realmente feita aqui na cidade de Campinas, teve participação de várias instituições, então a ideia é isso aí se ampliar a cada ano, né? Tornar como parte do calendário oficial, né? Doutor, olha, eu fico muito feliz com a participação do senhor, viu? A gente, mais adiante, a gente procura mesmo contato, mais uma vez, porque a gente sabe o quanto esse assunto ele é importante para nós e a gente está tentando, da melhor maneira, desmistificar isso, trazer isso, de fato, para uma reflexão um pouco mais, bem mais simples, para que as pessoas abracem, de fato, essa ideia. Então, assim, a gente quero agradecer muito a sua participação, que Deus te abençoe e continue fazendo esse trabalho maravilhoso com as pessoas, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Tá, muito obrigado, que Deus abençoe. Um abraço. Que coisa isso, não é? É muito bom a gente ter esse retorno das pessoas na sociedade. Por isso que eu perguntei, como que as pessoas receberam? Então, falar do assunto não quer dizer que ele vai vir à tona porque todo mundo vai querer suicidar porque está falando disso. Não, de maneira nenhuma. A gente tem que parar, né, com essa ideia ou esse vício de achar que se a gente fala muito de alguma coisa é porque aí a pessoa a gente está insinuando ou trazendo essa vontade. Não é assim. Como o doutor disse, que é exatamente o ponto, por exemplo, a gente estava falando sobre a questão da prevenção. Sim. Se você não tem um ambiente onde você possa falar do que você sente, que você possa ser acolhido com a sua dor, com a sua angústia, ninguém vai identificar. A grande questão da prevenção é você poder identificar que há um risco naquela pessoa. Um colega meu que é psicanalista e professor de literatura, um aluno dele de 13, 14 anos se suicidou, faz mais ou menos um mês. Puxa. E uma escola onde aconteceram outros suicídios, tentativas inúmeras que o professor está lá há 2 anos, só ficou sabendo porque a diretoria comentou, ou seja, era velado. Não é porque você vai falar de suicídio que o adolescente vai topar se suicidar. Claro Muito pelo contrário. Quando você fala que o suicídio muitas vezes é a única saída de alguém que não consegue lidar com a própria dor, que já não sabe mais por onde, que não se sente pertencente ou se sente um pecador. Alguém que teve uma vida inteira construída dentro de uma igreja, dentro de um conceito, de repente se vê como errado. Como ele vai contar isso se não existe um ambiente propício para recebê-lo? O ambiente, então, é muito especial para isso. É a prevenção. A prevenção é muito nisso, né? O quanto a gente está pronto para ouvir e acolher. E poder entender que quando alguém fica falando, por exemplo, poxa, eu não devia nem ter nascido. Nossa, as pessoas vão ser tão mais felizes se eu não estivesse aqui, eu dou tanto trabalho. Não, eu vou sumir. Olha, eu vou sumir. Se a gente começar a perceber que isso não é da boca para fora, porque o nosso inconsciente, quem nós somos, está na nossa linguagem. As brincadeiras vão ter um fundo de verdade, sempre uma parcela de uma verdade escapa. Então é importante estar atento a isso. Exatamente. Não, claro que se amanhã eu falo, nossa, eu estou exausta, eu não quero mais, amanhã eu quero dormir o dia inteiro. Não sei porque eu quero tirar minha vida. Mas se isso começa a aumentar, se a pessoa tá desanimada, se você convida, vamos sair, você acha que ela já não é a mesma, eu sei que é difícil. É difícil você se envolver com a dor do outro, porque a gente nega a nossa própria. Mas é bom estar atento. É muito importante porque a gente está falando de um sujeito inserido. Por que é confortável estar com alguém enquanto ela nos faz bem e quando aquela pessoa começa a se mostrar alguém falho, alguém com uma falta, que não pode mais te dar algo, essa pessoa, você acaba deixando ela de lado. Amar é isso, né? Amar é a difícil tarefa de você entender que o outro muitas vezes não tem o que te oferecer. E também, assim, de fato, o que a gente fala de aceitação do outro, né? Não só como ele é, mas como ele está naquele momento. Exatamente. Doutor, nós temos uma pergunta que nós vamos fazer assim. Eu vou fazer a pergunta e no próximo bloco a gente responde. A pergunta diz assim, ó, oi padre, bom dia, acho que eu vou botar na tela para o pessoal lá. Bom dia, se eu mantiver meu filho mais tempo dentro de casa, é uma forma de protegê-lo do suicídio? Então, quem faz a pergunta é a Jaqueline Rezende, de Jundiaí, no interior de São Paulo. Então, assim, olha, a gente vai para o intervalo e, na volta, você responde para a gente. A gente volta a bater um papo sobre isso. Olha, nosso intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só, até lá.